Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Bruno, estou com você mais uma vez aqui no nosso canal para compartilharmos um pouco mais da palavra do Senhor aos nossos corações, com grande alegria e também com satisfação, né? E sobretudo com gratidão por estar com você e você me permitir conversar um pouquinho mais sobre a palavra do nosso Deus. Hoje eu queria falar um pouco sobre a realidade dos relacionamentos, né? E a gente tem muitas crises em torno dos nossos relacionamentos, sejam de amizades, seja na igreja, seja no trabalho. E uma das coisas que mais nós percebemos nessa realidade de crise de relacionamentos é talvez a não compreensão, né, do papel de cada um, da função de cada um, da visão de cada um. Por isso tem nascido grandes problemas, né, relacionados inclusive às pessoas, os relacionamentos interpessoais, por exemplo, na realidade de escolhas, né, em que um escolhe agir de determinada forma, outro escolhe agir de outra forma, as opções religiosas, por exemplo, um decide estar numa determinada religião, outro decide estar em outra, e aí funciona a nossa sociedade como um todo, e não há harmonia, não há equilíbrio, pelo contrário, existem diferenças e guerras que causam aí dor, sofrimento e angústia. Sobre essa questão de relacionamentos, eu tenho mais uma historinha para contar para você, e essa historinha é do poeta e do olheiro. Bem, conta-se a história de que numa cidade, há um tempo passado, numa grande cidade num tempo passado, uma antiga cidade, houve uma rixa, né, entre um poeta e um olheiro, um jovem poeta e um jovem olheiro. E o interessante é que, para que se evitasse, né, que o problema se agravasse, o tumulto chegasse em proporções extremamente incontroláveis e ainda maiores, levaram então este jovem olheiro e este jovem poeta para o juiz, né, que era um homem íntegro, um homem bom, e ele sabia, tinha um grande conhecimento, uma grande experiência. E aí o juiz interrogou então primeiramente o jovem, né, o jovem olheiro, o que estaria acontecendo naqueles dias. O olheiro disse o seguinte: olha, seu juiz, eu vou dizer para o senhor, realmente eu fui agredido, né, pelo poeta, porque ele foi na minha casa, né, e como eu estava de costume trabalhando, né, na minha oficina, fazendo os meus vasos, aí de repente eu ouvi um ruído extremamente ruim, né, desci até o banco, onde eu guardo as minhas obras, onde elas estavam secando. Quando eu cheguei pela janela, fui constatar, eu vi lá o poeta e ele havia atirado com violência extremamente grave, uma força intensa, uma pedra em direção a um dos meus vasos, partiu o meu vaso que eu tinha colocado para secar na porta. E aí eu quero uma indenização urgente deste poeta. Isso ele gritava, né, em alto som. E aí o juiz se virou para o poeta e falou: poeta, como que você justifica este seu ato? O poeta falou: simples. Há cerca de 3 dias atrás, seu juiz, eu passava por aqui, em frente à casa do olheiro, e verifiquei que ao fazer a obra dele, ele declamava um dos meus poemas. Contudo, eu notei com muita tristeza que ele não estava dando o valor devido, ou seja, ele estava usando os versos do meu poema de forma equivocada. Parei então e falei: vem cá, olheiro, eu quero te mostrar, corrigir algumas palavras que você não está falando para que você possa entender a harmonia do verso. Ensinei para ele, e aí então ele começou a declamar com dificuldade, mas começou a declamar de forma correta. Outro dia eu passei, estava lá o olheiro, na mesma condição, fazendo o seu vaso e declamando os meus poemas de forma errada. Aí, com mais paciência, cheguei perto dele, tentei ensiná-lo novamente a maneira correta e pedi para que ele não deturpasse mais a ideia, a imagem, a origem do meu poema. Que ele não deturpasse, inclusive, a essência, a alma do poema. Aí hoje, seu juiz, finalmente, eu estava passando lá, regressava do meu trabalho, passei em frente à olaria do olheiro e verifiquei de novo ele declamando a minha poesia. Aí ele estava estropiando, né, as rimas, estava mutilando vergonhosamente os meus versos. Então eu não me contive. Apanhei a minha pedra, lancei nos vasos dele, quebrei o vaso dele para ele ver como que o comportamento dele, seu juiz, estava atingindo, né, a minha obra. Então eu disse: então eu vou destruir a sua porque você está destruindo a minha. E foi basicamente assim: eu paguei o mal com o mal.
O juiz, então, ouvindo aí as declarações, né, de ambos, ele se virou aí pro olheiro e disse o seguinte: olha, olheiro, você precisa respeitar as obras alheias, porque os artistas, eles têm a sua realidade de amor, o desenvolvimento com a sua obra, então cada um tem a sua característica e tem a sua importância. Então você precisa respeitar a obra das pessoas, aliás. Então hoje, olheiro, eu vou determinar, vou te dar uma sentença, que você faça um vaso, talvez um dos mais perfeitos vasos que você fez. As linhas deles precisam ser perfeitas, harmoniosas. As cores deles precisam ser lindas. A cor desse vaso precisa ser linda. Você precisa fazer algo harmônico a fim de que esse vaso se torne o mais bonito de todos. E vou dizer o seguinte: você vai pegar um dos lindos versos aí, um dos lindos poemas do poeta, e você vai escrever nesse verso, ou nesse vaso. E aí vocês juntos vão vender este vaso com os versos do poema do poeta em um leilão. E tudo que vocês arrecadarem, vocês vão dividir em igual parte. Ok? E aí essa notícia se espalhou pela cidade, né? Na verdade, as pessoas rapidamente começaram a comentar dessa forma inusitada do juiz ter julgado aquela causa. E aí o vaso foi vendido e arrecadado um valor extremamente grande pela venda daquele vaso. A partir daquele tempo, o olheiro e o poeta começaram a fazer outros vasos, para também compor outro leilão. E o interessante é que os dois juntos prosperaram muito, porque tornaram-se inclusive amigos e perceberam que cada um precisava respeitar o trabalho do outro e, sobretudo, começaram a admirar o trabalho do outro. O olheiro se mostrava-se arrebatado, né, ao ouvir os versos do poeta, enquanto o poeta se sentia encantado em ver os vasos admiráveis que o olheiro fazia. Moral da história: cada ser tem uma função específica a desenvolver para a sociedade. Por isso, existem diversidade de aptidões, de talentos na sociedade que nós vivemos. O importante nisso tudo é cada um respeitar a capacidade e ter a possibilidade de aprender que aquilo que nós não conhecemos, nós podemos aprimorar com aquele que conhece e desenvolver respeito mútuo. Respeitabilidade, respeito mútuo, cooperação, colaboração. E o respeito, a colaboração, a valorização são ferramentas extremamente importantes e necessárias para o desenvolvimento individual e, sobretudo, coletivo da nossa sociedade. Tá bom? Bem, eu queria mais uma vez compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor, e aí acho que um texto que caberia nesse processo. Visito novamente o apóstolo Paulo, né? Na sua primeira carta aos Coríntios, à igreja em Corinto, no capítulo 12, ele diz o seguinte no versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. No versículo 18, ele diz o seguinte: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Que Deus se digne abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações, né, meus queridos, meus amigos, meus irmãos. Então é bom nós estarmos meditando nesta palavra. Já costumo dizer aqui no nosso canal, no nosso programa, na nossa estrutura de relacionamento, que o texto bíblico ele traz em si um contexto extremamente interessante. E aqui nós estamos falando exatamente da diversidade de dons, da diversidade de talentos que existe no corpo de Cristo chamado igreja. Né? O apóstolo Paulo vai exatamente nortear a sua fala, usado pelo Espírito Santo de Deus, para que os membros da igreja em Corinto entendessem da necessidade de que cada um era importante nesse processo do corpo. O que falta na nossa sociedade hoje, o que falta às vezes em nós mesmos, é respeitar o outro na diferença dele. O que falta para as pessoas, para que haja equilíbrio, para que haja amor, é compreender o que Deus disse. Cada um foi feito para compor o corpo. Cada um tem uma capacidade, cada um tem uma condição, cada um tem uma habilidade que, se somada, pode contribuir para o desenvolvimento não só pessoal, mas também coletivo. E isso é importante. Há necessidade de haver respeito,
né? Respeito mútuo. Às vezes o que nós percebemos na sociedade brasileira é que existe o interesse de ser respeitado, mas uma dificuldade de respeitar o outro. E isso cabe em todas as áreas da nossa vida, da nossa sociedade. Portanto, nós precisamos, pautados na palavra de Deus, não sermos como o oleiro e o poeta antes da decisão judicial, da competição ou da não compreensão, do não entendimento. Nós precisamos, então, utilizar deste momento, né, de discórdia para alcançarmos a concórdia, para alcançarmos o equilíbrio. E aí, pautados na palavra de Deus, nós entendemos. Deus nos deu capacidade, entendimento, sabedoria, força, vigor para somarmos, para poder contribuirmos, para proporcionarmos às pessoas e a nós mesmos uma vida melhor, uma sociedade melhor, palpável, equilibrada, que haja exatamente mutualidade e, sobretudo, amor. O que falta na vida das pessoas é exatamente o amor que resulta, né, na compreensão, no respeito, na colaboração, na sustentabilidade e no desenvolvimento. E aí eu gostaria exatamente de concluir dizendo o seguinte, né, que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, a sua inteligência, a sua capacidade superior, promoveu a condição de nascer pessoas, que no mínimo são dotadas aí com cerca de 12 bilhões, né, de neurônios, estão instalados num cérebro que tem criatividade, poder criativo, condição de desenvolver. E aí o que vai caber agora é entender a possibilidade de nós pormos em prática esse processo de aprendermos, de socializarmos, de contribuirmos e entendermos que às vezes a minha necessidade de um determinado conhecimento ela vai ser suprida pela capacidade de outro que somada proporcionará condição de termos uma sociedade melhor, um país melhor, uma família melhor, uma vida melhor, uma igreja melhor, né? Um mundo melhor, onde as pessoas se respeitam, se desenvolvem de forma coesa e não permitem, né, que a corrupção, a maldade, a desigualdade prevaleça. O que precisa prevalecer nesse momento é a capacidade de unidade e de união para a glória do nome do nosso Deus. Deus abençoe você, meu querido. Receba o meu abraço no seu coração. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe esse vídeo, né? Curta esse vídeo, participe conosco desse momento especial do canal Pastor Bruno Melo, tá bom? Forte abraço no seu coração. A gente ainda se encontra por aí.